Hoje nós vamos falar da capacidade para contrair casamento, artigo 23º. Vamos falar da idade núbil, artigo 24º. Vamos falar de impedimentos absolutos, artigo 25º. E também vamos falar de impedimentos relativos, artigo 26º. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. Constituição de Angola é um canal jurídico e que tem como objetivo principal aumentar a cultura jurídica dos angolanos, aumentar o nível de conhecimento que os angolanos têm acerca das nossas leis. Estamos a falar de casamento, vamos fazer vídeo de forma sequencial a falar tudo o que tem a ver com casamento. Estamos dentro do Código da Família. O Código da Família é a norma jurídica que visa regular as relações familiares, o surgimento da família, tudo o que tem a ver com a família é regulado pelo Código da Família. Então presta bem atenção, vamos ler os nossos artigos. Artigo 23º. Capacidade para contrair casamento. Tem capacidade para contrair casamento todos aqueles em quem se não verifica algum dos impedimentos matrimoniais previstos nos artigos seguintes ou em lei especial. Na verdade, esse artigo aqui vem fazer o papel de João Batista, vem anunciar a vinda de Jesus. Ele vem nos dizer que todos aqueles que tiverem dentro daquilo que vão ser os artigos que vamos ler posteriormente, então possuem capacidade para contrair o casamento. Então vamos no artigo subsequente, idade núbil, artigo 24º. Só pode casar os maiores de 18 anos, número 1. Número 2, excepcionalmente poderá ser autorizado a casar o homem que tenha completado 16 anos e a mulher que tenha completado 15 anos, quando ponderada as circunstâncias do caso e tendo em conta o interesse dos menores, seja o casamento a melhor solução. Número 3. A autorização a que se refere o número anterior será concedida pelos pais, tutores ou por quem tiver o menor a seu cargo, podendo ser suprida pelo tribunal, ouvindo o parecer do Conselho da Família, quando não autorização se mostrar injustificada. No artigo 24º, nós encontramos aqui a idade núbil. Vem nos dizer no número 1 que só pode casar os maiores de 18 anos. Em regra geral, só pode contrair o matrimônio aquele indivíduo que tenha completado 18 anos. O indivíduo que tenha completado 18 anos. E muitas das vezes faz-se alguma confusão pela interpretação são os maiores de 18 anos. Isso quer dizer, a partir do momento que você faça 18 anos em uma hora, 18 anos em um dia, 18 anos em um mês, então és maior de 18 anos. Então, a partir do momento que você completa 18 anos, tem a legitimidade para contrair ou para você casar. A partir desse momento. Então, a regra geral vem nos dizer que só pode casar aquelas pessoas que sejam maior de 18 anos. Então, você é maior de 18 anos, não precisa de autorização de ninguém. Por iniciativa própria, você pode, junto da tua parceira, decidir formalizar o lance matrimonial, procurarem cumprir com os requisitos e realizarem vosso casamento. Podem fazer isso. Mas, aqui vem no número 2, vem nos dizer que, excepcionalmente, poderá se casar aquele homem que tenha completado 16 anos e aquela mulher que tenha completado 15 anos. Regra geral só para quem é maior de 18 anos. Mas a lei também, como toda regra tem exceção, a lei nos abre uma exceção. Poderá ser autorizado. Quer dizer que aquela pessoa que não tenha 18 anos, aquela pessoa que seja menor de 18 anos, para o homem maior de 16 anos, deve ser autorizado para contrair o lance matrimonial. Deve ser autorizado para se casar. Aquela mulher que tenha 15
e não completou ainda 18 anos para realizar o seu lance matrimonial, carece de uma autorização. Não pode simplesmente por iniciativa ou por decisão própria, vou me casar e vai na conservatória, realizam os procedimentos e vão casar, não. Para esse grupo de pessoas casarem, carece de uma autorização. Mas para existir uma autorização para essas pessoas se casarem, tem que ser analisado os motivos que levam com que essa pessoa possa contrair o matrimônio, deva se casar. Tem que ser ponderado essa situação. Não basta a vontade do casal. Tem que existir motivo que venha a justificar realmente por que eles devem se casar. Por que eles devem se casar? Só assim que possam ser autorizados a contraírem o matrimônio. Mas quem é a pessoa que deve autorizar? Quem é a pessoa que deve autorizar? O número 3 vem nos dizer que a autorização a que se refere o número anterior será concedida pelos pais, pelos tutores ou por quem tiver o menor a seu cargo. Isso quer dizer que para a realização de casamento entre menor de 18 anos e não inferior de 16 para o homem e 15 para a mulher, carece de uma autorização em primeira instância, a regra geral dos seus pais, dos seus progenitores. Mas também vem nos dizer que possa, na falta, na eventualidade de não viverem com os pais, né? Pode ser autorizado pelo seu tutor. Mas o que é um tutor, afinal de contas? Um tutor é uma pessoa responsável por cuidar, proteger e orientar a outra pessoa, seja ela menor de idade, que é o caso que se refere aqui, ou alguém que necessita de assistência devido a alguma incapacidade. Então, quando o indivíduo é menor de idade, não está na responsabilidade do pai, então poderá ser delegado a alguém que vai cuidar, que vai proteger, vai orientar esta mesma criança. Então, essa pessoa, na ausência dos pais, tem a legitimidade de autorizar se o filho ou a filha se casem ou não casem. Mas também poderá acontecer aquelas situações na qual que os pais não aceitam se casar, não aceitam que os filhos casam-se naquela idade. Pode-se intentar uma ação que vai ser levado a cabo de maneiras a conseguir uma orientação ou uma autorização do tribunal para que esse facto seja realizado. Agora nós vamos partir para o artigo 20º, impedimentos absolutos. São impedimentos absolutos, obstando ao casamento a pessoa a que respeitam com qualquer outra. A demência, quando esta for notória, mesmo durante os intervalos lúcidos, e a interdição ou inabilitação por anomalia psíquica. O casamento ou a união de facto legalmente reconhecida enquanto o casamento ou a união anterior não forem dissolvidos. Aqui vem nos dizer que um indivíduo com problema de demência não pode contrair o matrimônio, não pode se casar, não pode de modo algum contrair o matrimônio. Mas o que é, na verdade, demência? Demência é uma categoria genérica de doenças cerebrais que gradualmente, a longo prazo, causa diminuição da capacidade de raciocínio e memória que interfere com a função normal. Quer dizer que uma pessoa que está com problemas mentais notórios não pode contrair o matrimônio, não pode se casar. E também vem nos dizer que aquelas pessoas que são inabilitadas ou interditos são pessoas que, através daquilo que é o motivo já invocado, que é a demência, então há uma proibição legal de desempenhar certas funções ou certas responsabilidades civis que regra geral seria desempenhado por si mesmo. Então, apesar desse indivíduo ser
maior de idade, mas devido a essa demência, então é instalado um processo e chega-se à conclusão que ele deve ser interdito a executar certos negócios jurídicos. Por exemplo, se você tiver problema psíquico, casa, tens um carro, tem tudo mais, e você vai contrair uma demência, então os pais, para garantir que você não ofereça ou não venda o teu patrimônio de forma não justa ou que alguém se aproveita de si e adquire o teu patrimônio de forma injusta, então podem tentar uma ação no tribunal de maneiras a tirar o poder de si de gerir os teus bens e atribuir numa determinada pessoa, no caso dos progenitores, dos pais, ou de alguém próximo que seja elegível para poder gerir os teus bens com certeza, respeitando aquilo que são os teus interesses, os interesses daquela pessoa que tem esse problema de demência. Então, esses interditos não podem, os inabilitados não podem também contrair o casamento. É um dos impedimentos absolutos. E depois na linha bem vem nos dizer que o casamento, a união de facto legalmente reconhecida, enquanto o casamento ou a união anterior não forem dissolvidos. Para aquele indivíduo que ainda está juridicamente casado, apesar de ter se separado da sua parceira ou do seu parceiro há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, pode ser até há 1000 anos, mas juridicamente ainda não houve dissolução do casamento, não houve divórcio, aquele indivíduo também não pode contrair o matrimônio. Não importa o tempo em que ele está separado da sua mulher. Enquanto tiver o vínculo jurídico de casado, esse indivíduo não poderá contrair o matrimônio. É um dos impedimentos absolutos. Não pode de modo algum. Quando situações do gênero, um indivíduo que é casado contrai o matrimônio novamente, então aquele está a incorrer a um crime. Então poderá ser responsabilizado criminalmente. E as pessoas que tiveram conhecimento que esse indivíduo, ou que tenham conhecimento que esse indivíduo é casado e ainda assim não denunciam, também incorrem ao crime. Então, para isso, devemos levar isso em consideração. Não importa o tempo de separação, enquanto não houver o divórcio, juridicamente falando, não há um papel escrito que justifica ou que afirma que você está divorciado, então você não deve contrair ou não pode contrair o matrimônio. Agora vamos no artigo 26º, impedimentos relativos. São impedimentos relativos, obstando a celebração do casamento entre si das pessoas que a respeitam. Primeiro, o parentesco e a afinidade na linha reta. O parentesco no segundo grau da linha colateral. A pronúncia do nubente como autor ou cúmplice por homicídio doloso contra o cônjuge do outro, enquanto não houver uma despronúncia ou absolvição. Aqui temos os elementos relativos para os impedimentos relativos do casamento. Nós encontramos aqui, em primeiro lugar, na linha A, o parentesco e a afinidade da linha reta. Vamos explicar. O parentesco, segundo o nosso código da família, é um tema que poderíamos falar, mas não começamos depois. O parentesco forma-se quer por laço de sangue, quer por adoção. E aqui vem nos dizer afinidade. E afinidade. O que é afinidade? Muitas das vezes nós temos, de forma errada, temos dito, não, é minha tia por afinidade, é minha mãe por afinidade, é meu pai por afinidade, mas num sentido contrário. Afinidade significa o quê? O que é afinidade, afinal de contas? Afinidade quer dizer que os parentes de um dos cônjuges passam a ser os parentes do outro cônjuge. A afinidade contrai-se com o matrimônio. A partir do momento que você casa, a partir do momento que você passa a viver com uma mulher e formaliza a união de facto, os pais da tua parceira passarão a ser teus pais. Os irmãos passarão a ser teus irmãos. Essa relação de cunhado não existe
no nosso código da família. Então, você passa o mesmo grau que tem com a tua parceira ou com teu parceiro, é o mesmo grau que terá contigo. Isso quer dizer, se for irmão da tua mulher, é teu irmão. Se for irmã da tua mulher, é tua irmã. Se for tio da tua mulher, é teu tio. Então, essa é a família por afinidade. Quando for na linha reta, você não pode se casar com essa, ou essas duas pessoas não podem contrair o matrimônio. São vedados por lei a não contrair matrimônio. Por exemplo, vamos aqui dar um exemplo prático. Quando estamos a falar da linha reta, estamos a falar de ser tipo de cima para baixo, para melhor compreensão. De pai, filho, neto, por aí. É da linha reta. Estamos a falar da linha reta. Isso quer dizer que um pai adotivo não pode casar com uma filha adotiva. Um avô adotivo não pode casar com uma neta adotiva. Um avô por afinidade não pode se casar com uma neta por afinidade. É nessa ordem em que nós estamos a falar. A linha B diz o parentesco do segundo grau da linha colateral. O que é o parentesco do segundo grau da linha colateral? O que é o parentesco da linha colateral? Nenhum dos parentes descende do outro, mas ambos procedem de um progenitor comum. Quer dizer que ninguém descende do outro, mas os dois procedem, têm uma única pessoa como elo de ligação. É a relação que existe entre irmãos. Nenhum descendeu do outro, mas todos eles tiveram um elo em comum, descenderam de uma única pessoa, que é do pai ou da mãe. Então estamos a falar de parentesco na linha colateral. E quando isso acontece no segundo grau, o que vem dizer que o parentesco do segundo grau da linha colateral são proibidos a se casarem. Estamos a falar de irmãos. Vale aqui referenciar que o parentesco na linha colateral começa logo no segundo grau. Isso quer dizer que no segundo grau vamos encontrar os irmãos. Então, os irmãos não podem se casar entre si. Independentemente se for irmão adotivo ou não, não podem contrair o matrimônio. Depois vamos ver a última questão, que é a pronúncia do nubente como autor ou cúmplice por homicídio doloso contra o cônjuge do outro, enquanto não houver despronúncia ou absolvição. Se esta pessoa que pretende casar com aquela pessoa tiver ser acusado de ter matado o ex-cônjuge daquela pessoa, então essa pessoa não pode contrair matrimônio com aquela pessoa enquanto não houver uma despronúncia ou não houver uma absolvição. Enquanto o Ministério Público não chegar à conclusão que não, as acusações que pesam sobre esse indivíduo é infundada, ou o tribunal não chegar ao veredito final dizer que absolve-se o réu por não encontrar motivo que imputava as causas que pesam sobre esse mesmo indivíduo, ou seja, que a acusação que estão a fazer ou que foi feito para esse indivíduo de ter matado ou ter participado na morte desta pessoa não foi provado perante o tribunal. Por isso ele deve ser absolvido. Se não acontecer, enquanto não acontecer isso, esta pessoa não pode de jeito nenhum contrair um matrimônio com um parceiro ou cônjuge daquela pessoa falecida. Então, conhecimento jurídico de forma gratuita é aqui, Constituição de Angola. Basta seguir o nosso canal e que você vai ter acesso aos nossos conteúdos. No próximo vídeo nós vamos falar da celebração do casamento como capítulo e vamos na secção de disposição geral. Estamos sempre a falar de casamento na disposição geral. Vamos falar de validade do casamento, vamos falar do processo preliminar e para não ficar muito longo, porque este vídeo já está extenso demais, vamos simplesmente nos limitar a falar de 2 artigos no próximo vídeo. Por isso, estamos juntos. Queres ter conhecimento jurídico de forma gratuita? É só seguir o nosso canal. Queres saber mais sobre o Código da Família? É só seguir o nosso canal. E lembrando também que posteriormente vamos falar de outras leis. Queres saber das leis angolanas no geral? Então é só seguir o nosso canal. Terás conhecimento aqui das nossas leis. Nós citamos o artigo e explicamos em palavras simples, em palavras miúdas, de maneiras que todos nós possamos entender o que realmente
foi dito na nossa legislação. Tão simples como isso. Basta seguir e até o próximo vídeo.